Bom dia. Mateus 17, versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 7. Jesus aqui diz assim no versículo 7: levantai-vos e não temais. Quando foi que aconteceu isso? Quando Jesus, ele levou 2 discípulos, chamou e os conduziu. Foi Pedro, Tiago e João. João, né, irmão de Tiago, né? João, discípulo amado. Levou-se num monte muito alto. E ali, então, na presença deles, ele se transformou. Ele ficou, o corpo dele mudou, né? As vestes dele mudou totalmente. Ele foi transfigurado, né? Diz que as vestes dele tornou-se branca como a luz. E ali, de repente, na frente deles, né, surgiu ali duas pessoas que representavam esta visão, né, dessas duas pessoas. Um representava Moisés e o outro Elias. Elias, na Bíblia, tá, ele representa todos os profetas da antiguidade. Elias, ao meu ver, a gente analisando de acordo com a Bíblia, eu acho que Eliseu fez muito mais sinais, prodígios do que ele, mesmo porque Eliseu tinha recebido ali a porção dobrada, né? Então, por isso que ele fez. Mas Elias representa todos os profetas. Que representa Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos. Representa Elias. E Moisés representa a lei. A lei que ele entregou ali para os hebreus, né? Então, apareceram ali. Então, veja você uma coisa. Isto nós estamos falando de uma época 1000 e tantos anos, que eles já tinham vindo, já tinham morrido, tanto Moisés quanto Elias. Naquela época não tinha máquina, não tinha celular, não tinha nada. Não existia fotos deles. Portanto, aquela geração sabia quem era Moisés e quem era Elias, mas não conhecia sua fisionomia. Assim como mesmo naquela época, depois, né? Já na época de Jesus, todo mundo fala-se sobre Jesus, mas ninguém sabe exatamente como era a fisionomia, porque não tinha máquina fotográfica, não tinha nada. Por isso que nós vemos vários retratos, desenhos, que eles fazem de uma forma, uns colocam Jesus de olhos azuis, outro de olhos verdes, outro mais branco, outro mais moreno, exatamente por não saber. Então, da mesma forma, não sabia quem era Moisés. Mas o que aconteceu? Pedro, quando viu aquilo ali, quando ele viu, ele pegou e falou assim com Jesus: Senhor, é bom que nós estamos aqui? Ou seja, é bom que você nos trouxe, né? Porque nós vamos fazer aqui agora 3 cabanas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Por que ele sabia que um era Moisés e outro era Elias? Porque Deus também o revelou, né? Veja você, nós vimos, foi ontem, anteontem, quando Deus também tinha revelado a ele quem que era Jesus. E agora revelou para ele. Mas aí, enquanto ele está falando assim,
Aí uma nuvem, né? Grande envolveu eles ali. E naquela nuvem uma voz disse, né? Olha, este é meu filho amado, em quem me regozijo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi, a ele atendei. Ou seja, é esse que vocês têm que ouvir. Jesus estava ali, então o que Deus então falou? Essa voz da nuvem era Deus, Deus Pai. Deus Pai está dizendo assim, escuta, vocês têm que ouvir ao meu filho amado, é Jesus. Não é para vocês ouvir mais Moisés. Não é para vocês ouvir profetas. Aqueles profetas da antiguidade, vocês não têm que ouvir, ou seja, praticar nada que Jeremias, Ezequiel está falando. Vocês não têm que praticar nada que Moisés está determinando ou que Elias ou que os profetas estão falando. Vocês têm que obedecer aquilo que Jesus manda. O que eu não consigo entender bem é alguns pregadores aí teimam em querer ensinar ali, não, porque na lei de Moisés, porque Moisés disse, não, o que Moisés disse não interessa. Tudo se cumpriu em Jesus. Deus Pai, o próprio Deus Pai falou, olha, vocês têm que ouvir Jesus. Ali o monte da transfiguração serviu exatamente para isso. Para Jesus mostrar o seu corpo glorificado. Que depois que ele morreu, ressuscitou, ele já estava com um corpo glorificado. Mas ainda que não estava. E além disso, mostrar ali que a lei e os profetas se cumpriram. Que agora era ele. O próprio Jesus disse, a lei e os profetas vigoraram até a vinda de João Batista, que foi o primeiro pregador do Novo Testamento. Agora é Jesus. Aí eles ficaram ali, depois meio assustados, ele pegou e falou com eles, não, levanta daí, vamos embora. Tem que ter medo, não. Aí no versículo 9, Jesus disse, ele falou, a ninguém conteis a visão que tivestes até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A visão que vocês tiveram, o que eles tiveram foi uma visão, Deus mostrou para eles em visão. Falou, olha, o que vocês viram não é para comentar nada agora. Não é para vocês comentar até eu ressuscitar. Ou seja, até eu morrer e ressuscitar. Até que isso aconteça, não conta nada disso. Por que não era para contar? Porque para evitar do confronto ali com os judeus ortodoxos, que até hoje não entendem de seguir Moisés, praticar a vontade de Moisés, não de Jesus. Agora, Deus o filho morrer e ressuscitar, porque aí eles têm a comprovação de Abraão. Versículo 11. Ele disse assim, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos dele. Porque os discípulos vieram perguntar a Jesus, vem cá, mas estava restado morto, mas por que, sendo o Senhor o Cristo, vai morrer ressuscitado dos mortos, mas os escribas, né, os religiosos, os fariseus, falam, segundo a lei, que é necessário que primeiro, antes disso, Elias vai voltar. Ele falou, não. Aí Jesus falou, não. Com certeza Elias vai vir e vai restaurar, mas eu afirmo que Elias já veio. Porque quem foi Elias? Foi João Batista. O que quer dizer no espírito de Elias? O profeta. Ele representava o profeta do passado. João Batista veio. Foi o primeiro profeta do Novo Testamento. Falou, não, ele já veio.
e fizeram todo tipo de coisa com ele. Inclusive foi preso e foi degolado por condenar o adultério, o recasamento, por isso que ele perdeu a cabeça. Eles falaram, mas já fizeram tudo com ele. Da mesma forma que vão me fazer também, vou sofrer também muito nas mãos deles. Tá? Vamos pular agora para o versículo 17. No 17 diz assim, Jesus falou: Ô geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. O que foi isso? Quando agora eles descem do monte, ali daquele alto monte, onde Jesus tinha sido transfigurado, os outros discípulos estavam tudo ali, veio aquele tumulto, Jesus perguntando, o que está acontecendo, né? Aí veio um homem correndo, ajoelhou diante de Jesus e falou, Senhor, tem piedade, compadece-me, meu filho sofre horrivelmente, ele sofre com ataques epiléticos, muitas vezes cai no fogo, outras caem na água, ele sofre, toda hora cai, desmaia, fica desse jeito. Eu falei, apresentei para seus discípulos aí, mas nenhum deles conseguiram expulsar o demônio e curá-lo. Aí quando falou assim, Jesus pegou e falou, já achou ruim com os discípulos. Falou, ô geração sem fé. Se eu tivesse fé, teria dado a ordem em nome de Jesus. Teria conseguido. Falou, geração sem fé e perversa. Maldosa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei suportado? Traz o menino aqui. Versículo 20. Por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se espera por meio de jejum e de oração e jejum. Aí o Padre de Jesus chamou ele de perverso, maus discípulos, ele veio, expulsou o demônio do garoto, do menino, o menino ficou curado na hora. Aí os discípulos falaram, vem cá, por que nós não conseguimos expulsar? Nós tentamos curar, não conseguimos. Jesus falou, cara, é pequenez da sua fé. Se você tivesse realmente fé que ia acontecer, tinha conseguido. Mas na dúvida, eu vejo pessoas também, não estou orando uma hora com dúvida, se Deus quiser curar, ele cura, se não quiser, não cura. Na intercessão você vai com fé, fala em nome do Senhor com autoridade. Você está falando em nome de Jesus, você fala contra uma enfermidade, você fala para demônio, você fala com tudo, daí o nome de Jesus, esse nome tem poder, esse nome tudo pode. Então, igual Jesus falou, se você tiver fé, tamanho da semente de mostarda, ou seja, quer dizer assim, por menor que seja a sua fé, ou seja, a fé que você tem é o suficiente. O que você tem que fazer? Colocar ela em prática. Você colocando essa fé em prática, você tem poder sim, igual Jesus falou, você tem poder, até pega esse monte aqui e manda ele cair lá no meio do mar. Só você colocar em prática. Ah, pastor, eu tenho que pedir, a fé que nós temos é o suficiente. Mas nós temos que nos santificarmos, estar santificado, firme na fé, senão não conseguiremos expulsar demônio. Ah, pastor, então para expulsar demônio eu tenho que estar ali em jejum e oração. Se você estiver na carne, você tem que quebrar a carne. Você com a carne gritando, você não consegue fazer nada, demônio vai te bater. Bom? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 21 de Mateus 17. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 22. Versículo 22 de Mateus 17. Tá? Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Amém.